rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Um homem tão falho e de impuros lábios, o que o Deus sangrante assim viu de importante em mim. Peça pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me Purifica-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, assim me deixo só, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Alguém deseja? Então me toca com essas brasas. Essa pra ele vai e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me Purifica. Eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Peça, peça, peça. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como eu poderia dizer não? Como dizer não para o teu chamado? Se me desse, me revestisse de unção para ser usado pra tua glória, meu Deus, somente pra tua glória, somente Muito bem, bom dia, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, mais um dia na presença do nosso amado Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós queremos agradecer já a sua companhia desde já nesta manhã. Hoje está um pouco chuvoso, está frio, está gostoso, está bênção de Deus, amém? Você que está nos acompanhando nesta manhã, nessa live aí, vai ser bênção de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã, né? Nesta manhã, né? Está muito tremendo mesmo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero deixar aqui já um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, para o nosso elevo espiritual. Fique conosco aí. Rodrigo, um abraço, querido, que Deus abençoe, né? Um grande abraço, né? Estava com saudade já de ouvir você aí, né? É bênção de Deus. Lamentações 3:25 diz assim: bom é o Senhor
para os que nele esperam, para a alma que o busca. Amém? Mais um versículo aqui da palavra de Deus que diz assim, está aqui em 2 de Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Para você, fique com esses versículos nesta manhã. Eu tenho por certo que Deus irá falar conosco através da sua santa e inerrante palavra. Eu quero ministrar uma palavra nessa manhã. Não é uma palavra que muitas pessoas gostariam de ouvir, de ânimo, de encorajamento. Por um lado, ela torna-se uma palavra de encorajamento e uma palavra de ânimo para que nós possamos estar vigilantes. Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre vigilância, né? Até porque existe uma frase que diz que o tempo é a única moeda que nós gastamos sem saber o saldo que nós temos. E para corroborar com isso, a palavra de Deus diz assim, não te glorieis com o dia de amanhã, porque tu não saberás o que trarás à luz. Ou seja, hoje nós estamos aqui, porém amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. Amém? Então é justamente isso, vigilância, porque hoje nós estamos aqui e amanhã. Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, poxa, vocês falam tanto da volta de Jesus, né? Mas desde que eu nasci, eu já ouvia falar da volta de Jesus. Eu também, desde que eu me entendi por gente, eu já ouvi falar da volta de Jesus. E tem muitas pessoas que dizem assim, mas é necessário a vigilância? É necessária a vigilância, porque nós não sabemos como é que ele vai nos encontrar. É necessário então nós olharmos, como a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas antigas, as coisas que muitas vezes nos levavam a errar e a pecar contra Deus. Mas nessa manhã, você que está aí conosco, nesta manhã, um bom dia a todos, e já comece a divulgar aí essa programação, passe aí para o seu grupo de amigos, de colegas, para os seus familiares, porque eu vou colocar aqui mais um hino aqui para nós, estarmos adorando ao Senhor, e eu volto já já, em nome de Jesus, para que nós possamos tomar uma água, e enquanto eu vou arrumar um pouco a nossa câmera aqui, que ela está um pouco meia torta, né? E assim, agora que eu observei que ela está um pouco meia torta. Mas amém, queridos, vamos lá. Esse louvor aí para você é um hino muito lindo, muito tremendo, amém? Vamos, eu daqui, você daí. Não saia daí até a conclusão, porque nós vamos fazer uma oração no término, no final. Vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Quem viu minha vida no passado não conhece minha vida agora. Eu vivia uma vida no pecado, Deus mudou a minha história. Eu andava feito um barco à deriva, açoitado pelas ondas deste mundo. Mas Jesus, um belo dia me encontrou, com suas mãos me tirou de um abismo tão profundo. Eu andava sem destino nenhuma estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Hoje quem olha pra mim não consegue entender. Outros já estão dizendo, quem te viu e quem te vê, foi como água vira vinho. Alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha em seguida ele deu. Meu caminho aplanou, minha vida transformou.
morte me arrancou da perdição. Hoje quem olha pra mim não consegue entender. Outros já estão dizendo: quem te viu e quem te vê foi como água vira vinho. Alguém disse: coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha em seguida ele deu. Meu caminho aplanou, minha vida transformou, e hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol. Não vivo mais na escuridão. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol. Não vivo mais na escuridão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol. Não vivo mais na escuridão. Amém. Bênção de Deus para a sua vida. Eliseu, um abraço, Eliseu. Que Deus abençoe rique e poderosamente a sua vida. Amém, queridos? Muito bem. Nesta manhã, eu quero, como eu estava falando, falar sobre a incerteza do tempo. E eu quero ler 2 textos base para a gente nos embasar nessa manhã. 9h51 da manhã, e eu quero falar sobre a incerteza do tempo. A palavra de Deus, ela nos fala em Provérbios, capítulo de número 27, e o versículo de número 1, ele diz assim: não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não saberás o que trarás à luz. Quando nós lemos Tiago, capítulo 4, e o versículo 13 a 16, Tiago, o irmão de Jesus, ele, para corroborar um com o outro, ele vai nos dizer assim, né? Ele fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Porque é uma realidade. Quando você olha a palavra, você vê a falibilidade, a falência, né, dos projetos humanos. E ele diz assim, ó: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveríeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, tudo que nós projetamos, tudo que nós muitas vezes almejamos e não colocamos na presença de Deus, ela pode ter apenas uma vontade humana, os projetos humanos. Quando nós olhamos o salmista, no Salmo 127, ele manda a gente edificar. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se nós não construirmos em Deus, não edificarmos no Senhor, é em vão o nosso trabalho. Mateus capítulo 7, o versículo 24, ele fala de um homem sábio e prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ele está falando de uma edificação. Por isso que a incerteza do tempo, quando o Provérbios diz
Não te glorieis com o dia de amanhã, porque não saberás o que trarás à luz. Existe uma frase que diz que o tempo é a única moeda que nós gastamos sem nós sabermos o saldo que nós temos. Nós não sabemos o saldo, nós não sabemos quanto tempo a gente tem. Desde quando a gente já nasce, e qualquer pessoa ou qualquer criança, quantas pessoas, quantas crianças ao nascer apenas dão um respiro e já vão embora. Outras, passa-se 5 meses, às vezes vão embora, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 12 anos, e assim sucessivamente até 100 anos. Mas nós não sabemos. Nós temos uma senha e ninguém sabe o número. Então, a necessidade, a incerteza do tempo, ela tem que gerar dentro do nosso coração a necessidade de vigilância. A necessidade de estarmos vigilantes 24 horas. A palavra de Deus, ela diz assim, vigiai e orai. Ela nem manda você orar, ela manda você vigiar primeiro. Então, isso é o que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos o Senhor Jesus falando, ele diz assim, ó, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, a palavra de Deus, ela não vai passar. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, ele usou a palavra. Ele usou a palavra e ele disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, só para nós nos embasar naquilo que eu quero falar para você, que está aqui em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 36. Ele nos diz assim, ó, Mateus, deixa eu ver aqui que eu tinha colocado aqui, meu Deus. Vamos lá, isso. Mateus, eu vou ser um pouco mais agressivo aqui. Eu vou ser um pouco mais agressivo. Eu vou voltar no versículo 33, 34, aliás. Eu vou ser um pouco mais punjante aqui. Eu vou ser um pouco mais incisivo. Amém? Ele diz assim, ó, Mateus capítulo 24, e o versículo de número 34 diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí o versículo 35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não há de passar. Então, olhe só, como é que não vai se levantar outra geração? Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo no epicentro do arrebatamento da igreja. E nós sabemos que não vai levantar outra geração, não vai acabar o mundo como acabou na época de Noé, com água, aonde aquela água, para aquela geração, serviu de juízo, mas para Noé serviu de salvação e para sua casa. Então veja bem, nós estamos falando da palavra inerrante, da palavra poderosa, a palavra que vai passar céu, vai passar terra. Ah, mas eu acho. Não, você acha. Você pode achar qualquer coisa. A palavra de Deus, ela não acha nada. A palavra de Deus, ela é atualíssima. A palavra de Deus, ela não muda, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece intacta. Amém? Então não adianta nós queremos achar. Ah, mas eu achava. Achismo, está cheio lá embaixo, está cheio de achismo, né? Então veja bem, quando nós olhamos a palavra do Senhor, o versículo número 36, ele diz assim, ó, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele está falando da volta de Jesus, e ele está nos dizendo aqui, que o dia, ninguém sabe, nem os anjos. Bem, hoje eu acredito que os anjos, eles ainda não sabem, mas o Filho, Jesus, ele já sabe. Quando ele estava na terra, ele estava como homem. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, embora ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus,
ele veio como homem. Filipenses 2 e o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se achando em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo em semelhança humana. Foi obediente até a morte de cruz. Aí depois vem a exaltação, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todos os nomes, nos céus, na terra e debaixo da terra, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória do Pai. Então veja bem, Jesus ele veio como homem. Então, como homem, tinha coisas que ele não sabia. Por exemplo, quando nós olhamos muitas vezes aquela mulher que ela tinha um fluxo de sangue e ela tocou em Jesus. Jesus disse: quem me tocou? Você acha que Jesus estava debochando daquela mulher? Você acha que Jesus ele estava fazendo caso, fazendo pouco daquela mulher? Ele não sabia, porque ele estava ali como homem. A mesma coisa quando você vê Eliseu. Quando você vê Eliseu, o profeta, aquela mulher, a qual filha dela morreu, porque ele deu o filho para aquela mulher, profetizou o filho, e a mulher foi e disse: olha, homem de Deus, não me engane. E depois que o filho nasceu, ele estava trabalhando com seu pai. Deu uma dor de cabeça, a criança morreu, e agora a mulher manda albardar o jumento, selar um jumento, e vai até o profeta. E ele manda o seu servo Geazi ir falar com a mulher. Aí, quando a mulher se aproxima do profeta, Geazi queria parar a mulher. Ele disse: não deixa ela vir, porque ela está com o coração angustiado. E Deus não me revelou o que aconteceu com ela. Até aquele momento, ele sendo profeta, Deus não tinha revelado que o filho tinha morrido. Ou seja, a mesma coisa é Jesus. Jesus disse: quem me tocou em mim? Porque eu senti que saiu virtude de mim. Ou seja, Jesus, ele como filho de Deus, ele veio nessa terra como homem, para vencer como homem, não como Deus. Então veja bem, quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo aqui, que nem os anjos sabiam, nem os anjos, nem o Filho de Deus, senão o Pai. Hoje Jesus está à destra do Pai, e eu tenho certeza que Jesus sabe o dia e a hora que ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? E ele continua falando aqui no versículo de número 37. Pois assim como foram nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, nós precisamos saber como é que foi nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? Como é que foi que se deu lá nos dias de Noé? E o que nós estamos vivendo hoje? A mesma coisa. Ele diz e ele relata. Depois nós podemos ir lá, como foi nos tempos de Noé, nós podemos ir lá em Gênesis capítulo 6, e o versículo 5 ao versículo 8, você vai ver que está a mesma descrição daquilo que está aqui em Mateus capítulo 24 e o versículo 38. Ele diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Bem, deixa eu explicar um pouco aqui sobre esse versículo número 38. Ele diz assim, porquanto assim como os anteriores ao dilúvio, como anteriores ao juízo para aquela geração. Porque aquelas águas que vieram na época de Noé, elas vieram para aquela geração como juízo. Agora, para Noé e para sua casa, para sua família, vieram como salvação. Ou seja, não é diferente dos dias atuais que nós estamos vivendo. Eles comiam, eles bebiam, casavam-se e davam em casamento. Mudou só um pouco, porque naquela época eles que se davam em casamento. Hoje você pergunta para a pessoa se está namorando, eles não estão ficando. E hoje, na realidade, ninguém pensa mais em casar. É uma responsabilidade muito grande. Mas eles comiam, bebiam, eles farravam, e na realidade eles não estavam nem preocupados se era hoje que Jesus ia voltar ou se era amanhã que Jesus ia voltar. Agora, assim como naquela época havia o Noé, o pregoeiro da justiça, hoje existem muitos Noés por aí, pregando a palavra de Deus, a palavra como ela é, e vivendo como ela é. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é uma coisa: você não precisa saber
qual é o dia e qual é a hora que Jesus vai voltar. Mas você precisa saber como você está vivendo para receber esse dia quando ele chegar. E essa é uma realidade. Como que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo para receber esse dia quando ele chegar? Embora nós não sabemos o tempo que nos resta, nós temos o tempo, né? Eu já falei aqui ainda há pouco, o tempo é a única moeda que você gasta sem saber o saldo que você tem. Então não é você saber quando Jesus vai voltar. Ah, mas pastor, quando é que ele vai voltar? A palavra de Deus diz que os anjos não sabem, nem o filho, senão o pai. É óbvio que agora o filho já sabe. Eu acredito muito nisso. Agora, veja bem, nós não sabemos, porque a Bíblia diz, não te glorieis com o dia de amanhã, porque tu não saberás o que trarás à luz. Isso é verdade, isso é fato. Se nós soubéssemos no dia e a hora que o ladrão viesse para entrar na casa, as pessoas fechariam as portas, ficavam de vigilância e não deixariam o ladrão entrar. Então nós precisamos, nesse tempo agora, com a incerteza do tempo, nós precisamos ter a necessidade de vigilância 24 horas. Vigilância. Ou seja, quando nós olhamos, amém, irmãos? Entenda isso. Guarde no seu coração. Não é quando Jesus virá. É como viver enquanto esperamos a vinda de Jesus. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda. Talvez eu vou para outro lado aqui agora, porque a nossa vigilância, e eu não vou abordar muito essa questão aqui, mas nós podemos entender aqui, se nós fôssemos para o outro lado aqui, 1 de João, capítulo 2, e nós podemos entender como nós devemos viver. Como que nós devemos viver? Primeiro o Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo de número 15. Como que nós devemos viver em vigilância, se nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar? Aqui nós temos aqui, né, o evangelista João falando, dizendo assim, ó, 1 de João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós falamos sobre amar o mundo, você pode dizer assim, pastor, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Claro que Ele amou o mundo. Ele amou a humanidade. Ele nos amou de uma forma tão grande que muitas vezes é indescritível, não existe palavra para descrever como é que Ele vai amar a gente, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos no mundo, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida que não agradava a Deus, mas a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo número 5, o versículo 8, que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Então não cabe a nós aqui estarmos questionando quando Deus vai voltar, qual é o dia que Ele vai voltar. Bem, pastor, e nós estamos vivendo no epicentro. Na época de Paulo já estava vivendo o epicentro da volta de Jesus. Porque Paulo ele disse assim, olha, hoje nós estamos, a volta de Jesus está mais próxima do que quando nós o aceitamos. É uma realidade. A volta de Jesus está mais próxima do que quando nós o aceitamos. Porém, a vigilância, ela é necessária para esse tempo. Amém? Não é isso aí, pastor Jefferson? É desse jeito. Então, nós estamos vivendo um tempo onde nós olhamos aqui, irmãos, e não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui, ele fala do sistema do mundo. Ou seja, Romanos capítulo 12 e versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Esse mundo fala do sistema. Por que ele diz para a gente transformar pela renovação da vossa mente? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz que aquele que está em Cristo, né, irmãos? 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você foi criado em Cristo Jesus. Nós éramos criatura, nós agora somos filhos.
Então, quando nós entendemos que esse mundo não nos pertence, e eu vou mostrar para você aqui que esse mundo jaz no maligno, então nós precisamos ir contra o sistema do mundo. Tudo que o mundo oferece, tudo que é temporal, momentâneo, passageiro, circunstancial, tudo que é corruptível, você tem que deixar fora, largar, deixar de lado. Passa essa live aí para as pessoas, pode passar, irmãos, em nome de Jesus. É de Deus aí, para que nós possamos estar em vigilância. Amém? Então veja bem, nós estamos vivendo num tempo, e esse tempo é hoje, é agora. Aliás, nós não temos mais tempo, porque se nós temos um tempo, e você não sabe qual é o saldo que você tem, então o tempo pode ser hoje, agora. Nós não temos mais tempo, o tempo é agora. Esse é o tempo de vivermos em vigilância, vivermos em santidade, rejeitando todas as ofertas, os manjares que o mundo está ofertando e oferecendo. Quantas pessoas não entendem que a palavra de Deus diz assim, assim como foram nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles não estavam nem, foi a mesma coisa, mas de repente começou a chover e as águas inundaram aquela geração. Então veja bem, a volta de Jesus é semelhante, é igual, só que nós estamos, o mundo ele tem entretecido as pessoas, entretenimento às pessoas, eles estão enganando as pessoas. O mundo, ele oferece tantas coisas banais. E eu não digo só o mundo, não. A própria igreja também está assim. A própria igreja hoje tem o culto do entretenimento, tem o culto esse, tem o culto desse, aquilo. E ele ali vai pontuando ali algumas coisas. Nós precisamos saber hoje como que nós estamos vivendo, esperando a volta do Senhor Jesus. Eu vou ler eu vou continuar lendo 1 de João, marca aí, 1 de João, capítulo 2, e o versículo de número 16 agora. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu quero 3 coisas aqui: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Deixa eu primeiro falar aqui sobre a soberba da vida. Você sabe o que é a soberba da vida que ele está falando? É ostentação. As pessoas vão para a internet ostentar uma vida que não tem, ostentar uma alegria que não existe. É uma realidade. Ostentar uma vida aparente porque não existe, porque por detrás de um excesso existe uma falta. Todas as pessoas que nesse momento agora estão na internet fazendo vídeos, não sei o quê, você pode olhar, irmão, que o excesso é demais. Aquilo na realidade está faltando algo dentro de si. Por quê? Porque a palavra diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, leva a pessoa a viver uma vida na soberba. Como ele diz aqui, na soberba da vida, na ostentação. Vivendo uma coisa que aparentemente ela tem uma cara de verdade, mas no fundo você sabe que é mentira. Não adianta. Se não tivermos alegria na presença do Senhor, como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Então ele vai dizer aqui muito claro, e ele diz assim, olha, porque tudo que há no mundo, o sistema vai oferecer para você festa, bagunça, cachaça, orgias. Você está entendendo? Você vive como se fosse na época de Noé, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A festa tomando conta, e ninguém está aí, ninguém está preocupado com nada, ninguém está vigilante com nada. Não, mas a gente tem que aproveitar a vida, lógico. Irmãos, para que aproveitar a vida mais do que eu? Eu aproveito na presença de Deus, amém? Eu vivo uma vida tranquila, feliz, alegre, eu tenho paz, não a paz do mundo, mas a paz de Deus, porque o mundo não tem paz. A paz do mundo ela é temporal. Então ele continua dizendo aqui, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que, porém, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. Amém, irmãos? Ou seja, vai passar, tudo isso aí vai passar. A concupiscência, os desejos da carne, tudo vai passar. Isso é momentâneo, isso é temporal, isso é passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Dê um glória aí, irmãos, em nome de Jesus, porque eu creio que você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Agora, outra passagem aqui, que nós precisamos ler, é o Evangelho de João 3, Evangelho de São João capítulo 3, e o versículo de número 19. Ele diz assim, ó, o julgamento, porque há um julgamento. Oi. Sim. Você quer falar com quem? Eu vivia uma vida no pecado, Deus mudou a minha história. Eu andava feito um barco à deriva, açoitado pelas ondas deste mundo. Mas Jesus, um belo dia me encontrou, com suas mãos me tirou de um abismo tão profundo. Eu andava sem destino nenhuma estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha... Amém, glória a Deus. Eu tive que atender uma pessoa aqui urgente aqui, amém? Mas já deu tudo certo. Gente, olha só, vamos entender isso, porque nós achamos que, mas o julgamento é esse. Que julgamento? Qual foi o julgamento que teve na época de Noé? É isso que eu quero que você entenda. Qual foi o juízo que teve? Quando eu estou falando de juízo, estou falando de julgamento. Qual foi o juízo que teve para aquelas pessoas na época de Noé, que não obedeceram à vontade de Deus? Porque aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Agora, qual foi o julgamento? O julgamento foi o dilúvio, foi as águas do juízo. Agora, quando nós olhamos aqui no Evangelho de São João, e nós olhamos um apóstolo amado do Senhor Jesus, aquele que recostava a sua cabeça nos ombros de Jesus. E ele diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu Deus do céu. Sabe por que as pessoas não vêm para a luz? Porque eles não querem que as suas obras sejam reprovadas, porque as suas obras, elas são más. Então as pessoas, muitas vezes, elas não vêm para Cristo porque Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Quem me segue jamais andará em trevas. Quando nós olhamos isso aqui, gente, é muito importante nós guardar essas palavras e esses versículos no coração e a gente meditar. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras, para que as suas obras não sejam reveladas. Porque Jesus, ele é luz. Não adianta nós andarmos em Jesus e viver nas trevas. Ou seja, não adianta, porque a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, água doce e água salgada. Então, quando nós olhamos aqui, ele diz assim, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quanto mais Noé passava-se os anos e trabalhando na construção, mais ele se aproximava de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você está na luz e você anda na luz. Quanto mais você se distancia da luz, que é Jesus, mais em trevas você anda. Agora, veja que não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Quando você chega num ambiente e ele pode estar escuro como tiver, se você riscar um palito de fósforo, ele acende. É proporcional. É proporcional à luz que você carrega. Eu pergunto para você, o que você está carregando? Você está carregando aí uma tocha?
Você está carregando aí você está carregando uma tocha acesa? Você está carregando uma lamparina? Ou o que você está carregando? Ou você está carregando a própria essência, o próprio Cristo? Porque se você é a imagem e semelhança dele, você vai carregar na sua vida a imagem, você vai carregar a semelhança de Cristo. Você é um pequeno Cristo nessa terra. Amém, irmãos? Jesus disse, e nós faríamos as obras e fazia maiores do que aquele que ele fez. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e quando você olha aqui, ele dizendo assim, esse é o significado, esse é o julgamento. Eles amaram mais, eles não querem nem saber. É como na época de Noé, eles bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé, de repente, entrou na arca e veio o grande dilúvio. Como diz o pastor Marco Feliciano, ele diz assim, irmãos, você acha que aquela arca de Noé, cheia de animais, durante ali aqueles período ali, que ficou ali o gado ali, os bois, o jumento, cabra, tudo fazendo cocô, mijando ali a caatinga que estava ali dentro daquela arca. Se ali estava ruim, imagine como é que estava do lado de fora. Todos os corpos boiando e os urubu ali, tudo comendo carniça ali. Como é que não estava aquele dali? A arca é a igreja. Se você acha que a igreja, irmão, está com problema, você imagina aí fora, o mundo como é que está. Você já imaginou isso? Mas eu não vou na igreja porque lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo, lá tem aquilo, lá tem aquilo. Não, meu irmão, é verdade. Você tem que priorizar algumas coisas na sua vida. Amém, irmão? Então priorize a presença de Deus. Amém? Eu poderia seguir aqui muito mais. Deixa eu ler outro versículo aqui que está em João, capítulo também 12, o versículo 47 aqui. O Evangelho de São João, capítulo 12, e o versículo 47 diz assim, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras, eu não julgo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Quem está falando isso? Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ô pastor, meu Deus, que glória, então Jesus não veio. Pois é, mas a própria palavra que está escrita aqui, é ela que vai nos julgar. Nós vamos ser julgados conforme aquilo que está aqui na palavra. Amém, irmãos? Então ele diz assim, ó, quem me rejeita, não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no último dia. Você lembra que Jesus disse assim, ó, o Satanás chegou para ele e disse, se você é filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Aí ele disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque está escrito, nem só de pão, está escrito. Jesus está dizendo assim, olha, eu não vim julgar, eu vim salvar. E ele veio salvar, como? Enviando os Noés para pregar nesses últimos dias aí, né, que nós precisamos realmente estar de vigilância, 24 horas, porque nós não sabemos o tempo que nós temos. Então, está aqui a palavra de Deus. Não, Jesus não veio julgar ninguém, Jesus ele veio salvar. A oportunidade é essa agora. A oportunidade é essa que ele está nos dando. Todos os dias ele está nos dando oportunidade da gente reconhecê-lo, da gente amar, da gente buscar, da gente estar na presença dele, de você largar o mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Porque as pessoas que buscam essas coisas não agradam a Deus, eles sim agradam o mundo e não ao Pai. Eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 27. Eu vou lá em Tiago de novo. Eu gosto muito da epístola de Tiago, né? E o versículo 27 ele diz assim, ó, a religião, porque muitas vezes nós ficamos, mas você está falando de placa da igreja, é porque você diz que é crente, que é evangélico. Não, não é, irmão. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, viúvas em suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminados do mundo. Qual é a religião verdadeira? É você se guardar incontaminado deste mundo.
Não se contamine com esse mundo, porque se você se contaminar com esse mundo, a coisa é complicada, é muito sério. Entende isso, irmão? Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está realmente, levando as pessoas a viver um tempo de ostentação, né? Por que não falar de desprezo da palavra de Deus, e assim sucessivamente. Nós precisamos, nesse tempo agora, fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Deixa eu colocar aqui um louvor, eu vou voltar já já, porque tem consequências. Eu poderia falar muitas coisas aqui, ainda Tiago 4,4 aqui, ó. Tiago capítulo 4 e o versículo número 4. As consequências são essas daqui. Ele diz assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Então se atrele ao mundo. As consequências é essa. A consequência vem. E eu poderia falar muita coisa, eu estou falando coisa aqui que a gente nem marca, mas é porque a gente tem na mente aqui. Então as consequências são essas. Olha só o que Tiago está dizendo aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando ele está falando de infiéis aqui, no original ele está falando de adúlteros, você que está adulterando. Não é adulterando a palavra de Deus. Quantas pessoas estão adulterando a palavra de Deus? Quantas pessoas não pregam mais a palavra? As pessoas têm passado a mão na cabeça das pessoas, mas essas pessoas essas mesmas pessoas que estão passando a mão no erro, no pecado, essas mesmas pessoas, elas vão ser julgadas conforme aquilo que elas sabem. Essas mesmas pessoas, elas vão chegar diante de Cristo. E elas também vão ser julgadas por a verdade que elas não praticaram, pela verdade que elas omitiram, pela verdade que deixaram de falar. Amém? Deixa eu colocar esse hino aqui para você. E nós já vamos, em nome de Jesus, aqui agora já. Amém? Vamos orar daqui a pouquinho. Amém? Fique aí, eu vou tomar uma água, volto já já para nós orarmos. Então não pare aí, irmão, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu vou colocar aqui esse hino aqui para você. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se está aqui ele. Deixa eu colocar aqui. É esse aqui, ó. Vamos lá. Não. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui para você nesse momento aqui, ó. Eu volto já já para nós orar. Vida no passado não conhece minha vida agora. Eu vivia uma vida no pecado, Deus mudou a minha história. Eu andava feito um barco à deriva, açoitado pelas ondas deste mundo. Mas Jesus, um belo dia me encontrou, com suas mãos me tirou de um abismo tão profundo. Eu andava sem destino nenhuma estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Hoje quem olha pra mim não consegue entender. Outros já estão dizendo, quem te viu e quem te vê, foi como água vira vinho. Alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha, em seguida ele deu. Meu caminho aplanou, minha vida transformou, e hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, a Deus escravo.
mais que um farol, não vivo mais na escuridão. Eu andava sem destino nenhuma estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Amém? É isso aí que Deus faz, amém? Jesus é maravilhoso. Você que entrou na live agora, você pode voltar. Assista desde o começo. Assista desde o começo. E compartilhe com alguém. Nós precisamos, primeira coisa, saber da incerteza do tempo e a necessidade de vigilância. Amém? O pastor Jefferson diz assim: quantos estão esperando a volta de Jesus, mas não estão preparados para a sua volta? E quantos estão passando pelo juízo de Deus? A morte também é a volta de Jesus. Lógico, a morte é a volta de Cristo. Por quê? Porque para quem morreu ontem, Jesus já voltou. Essa é a realidade. Nós não temos dúvida nenhuma. O homem tem direito de morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Está lá em Hebreus 9:27, né? Ou seja, a realidade é essa. Bom dia, missionária Janaí Alves, que Deus abençoe todos aqueles que estão aí nos assistindo nessa manhã. É desse jeito que acontece. Para quem morreu ontem, Jesus já veio. Resta nós sabermos agora como viver enquanto esperamos Jesus. E aí? Vamos orar? Vamos clamar? Vamos orar. Ó Santo de Israel, Deus poderoso e eterno, Senhor dos céus e da terra, nós proclamamos, meu Deus, a Tua palavra nesta manhã de quarta-feira. Hoje, meu Deus, é o dia. Nós não podemos deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. Hoje é o dia, meu Pai, de nós nos prostrarmos e rendermos na Tua presença. Eu oro com esse homem, eu oro com essa mulher. O nome do Senhor seja engrandecido, hoje, amanhã e sempre. Que o nome do Senhor, meu Pai, esse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Eu rogo agora, meu Deus, pela vida. Eu não sei o que essa mulher está vivendo e nem passando neste homem, o profissional liberal, o empregado, o empregador. Talvez seja algum problema físico nos ossos ilíacos, ossos sacros. Talvez seja nos nervos, nos músculos. Talvez seja no intestino grosso, delgado, no baço, no fígado, no pâncreas, nos rins, no pulmão, no coração, na garganta, laringe, faringe, traqueia. Meu Deus, o Senhor conhece. Pode ser glaucoma, hérnia de disco, bico de papagaio. Deus, do alto da cabeça à planta dos pés agora. Eu rogo agora para a Tua palavra que não volta vazia. Antes fará aquilo que te apraz e prosperará naquilo que foi designada e enviada. Senhor, nesta manhã, eu profetizo toda sorte de bênção, a cura e a restauração para todo sempre na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Não posso deixar de convidar você hoje para estar conosco aqui, para ouvir uma palavra, quarta-feira, hoje às 20 horas, venha. Ouvir uma palavra da parte de Deus é muito melhor presencial. Que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Eu vou colocar aqui o hino da missionária Janaí Alves aqui para você. Amém, irmãos? Deixa eu colocar aqui para nós encerrarmos aqui. Amém? Amigo fiel, né? Vamos colocar aqui. E fique com esse louvor. Amém? Fique com esse louvor. E amanhã nós estaremos de volta. Em nome de
verdadeiro. Encontrei um amigo na hora da dor. Estava caindo à beira do abismo, mas com sua mão forte ele me levantou. Esse fiel amigo nunca desampara quem a ele chega pedindo perdão. Tenho eu certeza que ele está comigo na hora difícil de tribulação. É Jesus, o amigo de todas as horas. Quando estou triste, ele me consola. Ele estende pra mim sua mão. Se você se sente sozinho nesta caminhada, não desanimes em meio à estrada. Jesus te ama, querido irmão. É Jesus, o amigo de todas as horas. Quando estou triste, ele me consola. Ele estende pra mim